Você já sentiu um peso no peito ao olhar para a sua fé e pensar: será que isso é só aparência? Será que tudo o que eu faço na igreja, todas as orações que eu repito, todos os cultos que eu frequento, será que isso é real ou estou apenas cumprindo um roteiro? Essa angústia é muito mais comum do que você imagina. Milhares de pessoas vivem uma rotina religiosa impecável por fora, mas por dentro carregam um vazio que corrói, uma sensação incômoda de que algo não está certo. É aquela pessoa que está sempre presente nos cultos, conhece todas as músicas, participa de todos os grupos, mas quando volta para casa, quando fecha a porta do quarto, sente que nada mudou. O coração continua pesado, os relacionamentos continuam quebrados, as decisões continuam sendo tomadas sem buscar a Deus de verdade. E o mais difícil de tudo é o medo de descobrir a verdade. O medo de olhar para dentro e perceber que talvez você tenha construído uma fachada religiosa tão bonita, tão convincente, que até você mesmo acreditou nela. Há uma vergonha profunda em admitir que a fé pode estar superficial, porque isso parece um fracasso espiritual gigantesco. Você se sente culpado, envergonhado, com medo de ser julgado, com medo de decepcionar as pessoas ao seu redor e, principalmente, com medo de decepcionar a Deus. Muitas vezes, a gente prefere continuar fingindo do que enfrentar essa realidade assustadora. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você agora mesmo. Identificar esses sinais não serve para condenar, não serve para fazer você se sentir pior do que já está se sentindo. Muito pelo contrário, reconhecer que há algo errado é o primeiro passo, o passo mais importante para o alinhamento verdadeiro. É um convite divino à restauração. Deus não está te acusando, Ele está te chamando de volta. Ele está estendendo a mão e dizendo: vem, vamos conversar, vamos consertar isso juntos. É como quando você percebe que está perdido numa estrada e finalmente encontra uma placa indicando o caminho certo. Você não se sente humilhado pela placa, você se sente aliviado, porque agora sabe para onde ir. Pense nesta imagem. Às vezes vivemos em sinais trocados, como uma bússola que aponta na direção errada. Você anda, se esforça, se cansa, mas não chega onde deveria. E Deus, na infinita misericórdia dele, envia lembretes, sinais, pequenos alertas para te ajudar a recalibrar. Esses sinais não são castigos, são presentes de amor. São como aqueles avisos que aparecem no painel do carro quando algo precisa de atenção. Você não joga o carro fora por causa de um aviso. Você leva para o mecânico, cuida, ajusta e continua a jornada com segurança. Hoje, neste vídeo, eu vou mostrar para você sinais claros, internos e externos, que Deus usa para nos alertar quando nossa prática cristã virou apenas aparência. Vamos explorar juntos indicadores que aparecem no coração, nos relacionamentos, nos frutos da nossa vida, nas portas que se abrem ou se fecham e na nossa atitude diante da correção. E o mais importante, para cada sinal que eu apresentar, você vai receber uma definição clara do que é aquilo. Um exemplo bíblico que sustenta o ensinamento, um exemplo cotidiano para que você enxergue isso na vida real, uma interpretação espiritual profunda sobre o que aquele sinal significa e, atenção, passos práticos e concretos que você pode dar hoje mesmo para começar a mudar. Este não é um vídeo para te deixar desamparado, não é um vídeo para te fazer sentir culpa e depois te abandonar. É um roteiro de transformação. É um mapa que Deus está colocando nas suas mãos para te ajudar a sair da aparência e entrar na realidade da fé verdadeira. E eu quero que você saiba, desde já, que o tom deste vídeo é pastoral e empático. Não estou aqui para acusar, para apontar o dedo, para fazer você se sentir menor. Estou aqui como alguém que também já passou por isso, como alguém que conhece a luta, como alguém que entende que a graça de Deus é maior do que todos os nossos erros.
Se você está aqui assistindo a este vídeo até agora, saiba que já deu o primeiro passo. Você teve coragem de parar, de escutar, de abrir o coração para o que Deus quer te dizer. E isso já é uma vitória. Agora, antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite muito importante. Eu quero que você participe comigo, criando uma comunidade real ao redor deste vídeo. Vá até os comentários agora. Pode pausar o vídeo se precisar e escreva uma frase curta de fé. Pode ser algo simples como paz em Cristo, Deus é fiel, Ele restaura, qualquer coisa que reflita sua confiança em Deus neste momento. E junto com essa frase, escreva a cidade de onde você está assistindo. Por exemplo, paz em Cristo, São Paulo. Por que isso é importante? Primeiro, porque quando você declara publicamente sua fé, isso fortalece o seu compromisso. Segundo, porque eu quero saber de onde vocês estão assistindo. Quero ver essa rede de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, todas buscando o mesmo objetivo, uma fé genuína. E terceiro, porque isso ajuda muito o alcance deste vídeo. Quando você comenta, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e leva essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir. Então, faça isso agora. Eu vou esperar. Comente sua frase curta de fé e sua cidade. E sabe o que vem pela frente? Vamos explorar sinais que nascem no íntimo, aqueles que só você e Deus conhecem, como o vazio espiritual, a oração mecânica, a frieza no coração. Vamos olhar para os sinais relacionais, aquelas brigas que nunca terminam, aquele perdão que você nunca consegue dar, aquele isolamento que você escolhe. Vamos examinar os frutos, ou a falta deles, quando o egoísmo domina e o serviço desaparece. Vamos investigar as portas que se fecham repetidamente, aqueles esforços que não prosperam, aquelas oportunidades que nunca se concretizam. E vamos confrontar a atitude mais perigosa de todas: o orgulho, a resistência à correção, a recusa em ouvir conselhos. Cada um desses sinais vai ser destrinchado com cuidado, com profundidade e com aplicação prática. Não será apenas teoria, será transformação. E tudo isso vai te preparar para um momento final poderoso. Um compromisso público, um plano de 7 dias e uma bênção que vai marcar o início da sua jornada de volta ao alinhamento verdadeiro com Deus. Então, respire fundo, prepare seu coração, abra sua mente e vamos começar essa jornada de dentro para fora. Vamos começar olhando para os sinais que nascem no lugar mais íntimo da sua vida, o seu coração. Antes de mergulharmos nos sinais específicos, eu preciso reafirmar a promessa que fiz a você no início e te convidar a assumir a postura correta para ouvir o que vem a seguir. Esta não é uma conversa para gerar culpa, não é uma lista de acusações. É um convite à humildade, ao autoexame sincero e à esperança de que Deus pode restaurar qualquer área da sua vida que esteja desalinhada. Então, enquanto você ouve, não se puna, não se condene. Apenas ouça com o coração aberto, disposto a reconhecer o que precisa ser reconhecido e disposto a mudar o que precisa ser mudado. Lembre-se, a graça de Deus é abundante e Ele está do seu lado nessa jornada. Agora, como identificar um sinal? Isso é crucial. Um sinal não é um evento isolado. Não é aquele dia ruim que todo mundo tem de vez em quando. Não é aquela briga pontual. Não é aquele momento de desânimo passageiro. Um sinal é um padrão recorrente. É algo que acontece repetidamente, que se instala na sua vida como um hábito, como uma característica constante. É aquele comportamento que você percebe sempre presente, aquela sensação que não te abandona, aquele problema que volta de novo e de novo. Por isso, ao longo deste vídeo, eu quero que você preste atenção aos ritmos da sua vida. Quais são os padrões? O que se repete? O que você tenta esconder, mas sempre reaparece? Esses são os sinais.
Vamos mapear rapidamente os grupos de sinais que exploraremos juntos. Primeiro, os sinais interiores. Aquilo que acontece no seu coração, na sua mente, na sua vida de oração. São os indicadores mais sutis, mas também os mais importantes, porque tudo começa no interior. Depois, os sinais relacionais, como você se conecta ou não se conecta com as pessoas ao seu redor. Família, amigos, irmãos de fé. Seus relacionamentos são um espelho da sua saúde espiritual. Em terceiro lugar, os sinais nos frutos. O que você produz? Você serve? Você ama de forma prática? Ou sua vida é marcada pelo egoísmo e pela busca do próprio conforto? Depois disso, os sinais práticos. Portas que se fecham, oportunidades que não vêm, esforços que não prosperam. Pode ser que Deus esteja tentando te dizer algo por meio dessas barreiras. E por último, mas não menos importante, o sinal de atitude. Como você reage à correção? Você é humilde ou orgulhoso? Você aceita conselhos ou vive na defensiva? Para ilustrar como esses sinais funcionam, deixa eu te dar um mini exemplo bíblico que resume tudo. Pense em Jonas. Você conhece a história, certo? Deus mandou Jonas ir a Nínive pregar e o que Jonas fez? Fugiu na direção oposta. Pegou um navio para Tarsis, o mais longe que conseguiu. E mesmo depois de ser engolido pelo grande peixe, mesmo depois de ser vomitado na praia e finalmente obedecer indo para Nínive, o coração de Jonas ainda estava desalinhado. Ele obedeceu externamente, pregou a mensagem, mas por dentro estava cheio de raiva, de ressentimento, de desejo de ver a destruição daquela cidade. Jonas é o exemplo perfeito de alguém cuja prática parecia correta. Ele foi, ele pregou, ele cumpriu a missão, mas o coração estava torto. A obediência de Jonas era a aparência, não verdade. E Deus, paciente e amoroso, continuou trabalhando com Jonas, mostrando a ele que a vontade verdadeira do coração importa tanto quanto a ação externa. E você? Em que área da sua vida você pode estar sendo um Jonas? Onde você está cumprindo o roteiro por fora, mas o coração está em outro lugar? Eu quero que você faça um exercício prático agora, antes de continuarmos. Mentalize uma área da sua vida que está problemática. Pode ser o trabalho, onde você sente que nada prospera. Pode ser a família, onde os conflitos são constantes. Pode ser o ministério, onde você serve, mas sem amor verdadeiro. Pode ser a vida devocional, onde você ora e lê a Bíblia, mas tudo parece vazio. Escolha uma área, apenas uma, e segure essa área na sua mente enquanto avançamos, porque o que vamos ver a seguir vai te ajudar a diagnosticar exatamente o que está acontecendo ali. Mas antes de prosseguir, eu preciso fazer um aviso pastoral importante. Se durante este vídeo você perceber que algo é forte demais, que está lidando com questões muito profundas, talvez abuso, talvez vício, talvez uma crise familiar grave, por favor, não tente resolver tudo sozinho. Procure ajuda, fale com sua liderança espiritual, procure um conselheiro, busque suporte profissional se necessário. Graça e cuidado andam juntos. Deus não espera que você carregue tudo sozinho. Ele colocou a igreja, colocou irmãos maduros na fé, colocou profissionais capacitados justamente para te ajudar. Reconhecer que você precisa de ajuda não é fraqueza, é sabedoria. E agora, reforçando o convite que fiz no início, se você ainda não comentou, vá lá agora e escreva sua frase curta de fé e a cidade de onde está assistindo. Algo como Deus é fiel, Rio de Janeiro, ou Paz em Cristo, Belo Horizonte. Faça isso agora e volte depois para o compromisso final que vamos fazer juntos no encerramento. Esse simples ato de comentar cria um senso de comunidade, de pertencimento e fortalece o alcance desta mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir. Então, vamos recapitular o fluxo do vídeo para você saber exatamente onde estamos indo. Primeiro, vamos examinar os sinais internos.
vazio espiritual, oração mecânica, frieza no coração. Depois, os sinais relacionais, conflitos, falta de perdão, isolamento. Em seguida, os sinais nos frutos, falta de serviço, egoísmo, ausência de amor prático. Depois, os sinais práticos, portas fechadas, esforços sem resultado, oportunidades bloqueadas. E, finalmente, os sinais de atitude, orgulho, recusa ao conselho, aversão à correção. Cada sinal será explorado com profundidade, com exemplos bíblicos e cotidianos, e com passos práticos que você pode começar a aplicar imediatamente. Estamos prestes a entrar no coração deste ensinamento. Estamos prestes a olhar para os sinais que revelam uma fé que virou apenas aparência. E começaremos pelos sinais que nascem no íntimo, no lugar secreto onde Deus fala primeiro. Porque é ali, no interior, que tudo começa. É ali que o desalinhamento nasce e é ali também que a restauração começa. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode ser desconfortável, mas também pode ser o início da maior transformação da sua vida. O primeiro sinal que vamos explorar é um dos mais silenciosos, mas também um dos mais devastadores. O sinal interno do vazio espiritual, da oração mecânica e da frieza no coração. Deixa eu definir isso com clareza. Estamos falando da presença de hábitos religiosos que se tornaram completamente vazios. Você ora, mas as palavras saem no automático, como se você estivesse recitando uma lista de compras. Você vai ao culto, mas enquanto está ali, sua mente está em 1000 lugares diferentes, no trabalho, nos problemas, nas contas, em qualquer coisa menos na presença de Deus. Você lê a Bíblia, mas fecha o livro e não consegue lembrar de uma única frase que leu, quanto mais aplicar aquilo na vida. É como se toda a sua prática religiosa fosse uma peça de teatro bem ensaiada, mas sem coração, sem emoção verdadeira, sem transformação real. Esse vazio é como um alarme silencioso que Deus dispara dentro de você. É aquela sensação de que algo está faltando, de que você está apenas cumprindo protocolos, de que sua fé virou um checklist. Orei hoje? Sim. Li a Bíblia? Sim. Fui ao culto? Sim, mas nada disso toca seu coração, nada disso muda suas decisões, nada disso te aproxima verdadeiramente de Deus. E o pior é que, às vezes, você consegue enganar todo mundo ao seu redor. As pessoas te veem como um cristão exemplar, mas você sabe, lá no fundo, que está vazio. A Bíblia não é silenciosa sobre esse tipo de prática vazia. Os profetas do Antigo Testamento eram implacáveis ao denunciar rituais religiosos sem transformação interior. Deus, através de Isaías, disse: "De que me serve a multidão de seus sacrifícios? Estou farto de holocaustos. Quando vocês estendem as mãos em oração, escondo de vocês o meu rosto. Mesmo que multipliquem as orações, não as escuto." Isso é assustador, não é? Deus estava dizendo que toda aquela religiosidade barulhenta, toda aquela performance religiosa, não significava nada para ele porque o coração do povo estava longe. Eles ofereciam sacrifícios, mas continuavam oprimindo os pobres. Eles oravam, mas continuavam agindo com injustiça. Era tudo aparência. E Jesus foi ainda mais direto. Ele olhou para os fariseus, aqueles que eram os experts em religião, e chamou eles de sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de morte por dentro. Jesus condenou a hipocrisia de quem jejuava para ser visto, de quem orava nas esquinas para receber elogios, de quem dava ofertas apenas para aparecer. E a crítica de Jesus não era contra a oração, o jejum ou a generosidade em si. Era contra fazer essas coisas sem coração, apenas por aparência. Jesus queria, e ainda quer, verdade no íntimo. Ele quer que sua fé seja genuína, não uma fachada. Agora deixa eu trazer isso para o cotidiano, para a vida real que você conhece. Imagine aquela pessoa que está presente em tudo na igreja.
Ela está no louvor, está nas células, está nos cultos de oração, está nos retiros. Todo mundo a conhece, todo mundo a admira. Mas quando ela volta para casa, quando as portas se fecham, nada muda. Ela continua tratando a família com rispidez, continua tomando decisões egoístas, continua vivendo como se Deus não existisse nas escolhas práticas do dia a dia. As orações dela são lindas quando feitas em público, mas em casa, quando ninguém está vendo, são rápidas, automáticas, desinteressadas. Senhor, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, amém. Pronto, 10 segundos e acabou. Não há conversa real com Deus. Não há quebrantamento, não há transformação. Ou pense naquela pessoa que lê a Bíblia todos os dias, mas apenas para cumprir a meta. Vou ler um capítulo hoje, porque é isso que um bom cristão faz. Ela lê correndo, olhando para o relógio, querendo terminar logo para poder fazer outra coisa. E quando termina, fecha a Bíblia e não carrega nada daquilo para o restante do dia. A palavra não moldou nenhuma decisão, não confortou nenhuma angústia, não corrigiu nenhum comportamento. Foi apenas mais uma tarefa cumprida. Então, qual é a interpretação espiritual desse sinal? O que Deus está tentando te dizer quando você percebe esse vazio? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo testifica de intimidade verdadeira. Quando você tem um relacionamento real com Deus, há vida, há calor, há movimento, você sente a presença dele, você é transformado pela palavra, você anseia pela oração porque é ali que você encontra paz, direção, consolo. Mas quando o interior está seco, quando tudo parece mecânico e frio, isso é um sinal claro de desalinhamento entre sua prática e seu coração. É como se você estivesse tentando acender um fogo com madeira molhada. Não pega, não aquece, não ilumina. Deus não quer sua religiosidade, Ele quer seu coração. Ele não se impressiona com a frequência dos seus cultos ou com o tamanho das suas orações. Ele quer verdade. Ele quer que você venha até Ele de verdade, com suas dores, com suas dúvidas, com seus erros, com suas alegrias. Ele quer intimidade, não performance. Então, o que fazer? Como sair desse ciclo de frieza espiritual? Deixa eu te dar aplicações práticas imediatas que você pode começar hoje. Primeiro, faça uma avaliação honesta da sua rotina espiritual. Pegue um papel e responda 3 perguntas com total sinceridade. 1. Quando foi a última vez que eu realmente senti a presença de Deus na minha vida? Não estou falando de um arrepio durante o louvor ou de uma lágrima no culto. Estou falando de um momento em que você sentiu que Deus estava ali, falando com você, transformando você. 2. Minhas orações têm mudado alguma coisa em mim ou são apenas pedidos repetitivos? 3. A leitura da Bíblia tem impactado minhas decisões ou é apenas um hábito vazio? Seja brutalmente honesto nessas respostas. Ninguém vai ver isso além de você e Deus. Segundo passo prático, substitua leituras superficiais por meditação bíblica guiada. Em vez de ler 3 capítulos correndo, leia um versículo devagar. Mastigue aquele versículo. Pense nele. Pergunte a Deus o que Ele quer te dizer através daquelas palavras. Anote o que vier ao seu coração. Aplique aquilo no seu dia. Esse método de meditação profunda, de ruminar a palavra como a Bíblia ensina, vai trazer vida de volta para a sua leitura. Terceiro, pratique rituais intencionais de silêncio e jejum. Separe momentos na semana onde você vai ficar em silêncio diante de Deus. Sem música, sem pedidos, sem palavras. Apenas você e Ele. Deixe que o Espírito Santo fale. E considere fazer jejuns curtos. Pode ser de uma refeição, pode ser de redes sociais, pode ser de televisão. E use esse tempo para buscar a Deus de verdade. O jejum quebra a rotina, quebra o automático e cria um espaço para Deus agir. Deixa eu te dar uma frase gancho para você guardar. Se a oração não muda você, talvez seja a oração que precisa mudar. Pense nisso.
Suas orações estão mudando você, estão te tornando mais parecido com Cristo, estão quebrando seu orgulho, sua ansiedade, seu egoísmo. Se não, então está na hora de mudar a forma como você ora. E aqui vai um mini testemunho que ilustra isso perfeitamente. Conheço uma pessoa que passou anos frequentando a igreja, lendo a Bíblia todo dia, orando antes das refeições, mas sentia um vazio imenso. Até que um dia, em desespero, ela decidiu mudar. Em vez de orações rápidas e decoradas, começou a orar escrevendo cartas para Deus. Cartas honestas, cheias de dúvidas, de raivas, de medos, de agradecimentos. E algo mudou. A oração deixou de ser um monólogo e virou uma conversa. E com isso, as decisões começaram a mudar. Os relacionamentos começaram a melhorar. A paz voltou, porque o coração foi reconectado com Deus de verdade. Mas atenção, nem tudo que parece frieza espiritual é frieza definitiva. Às vezes você está apenas passando por uma fase seca, uma estação difícil, um deserto temporário. E isso é normal na jornada de fé. O problema é quando a frieza se torna a norma, quando o vazio é constante, quando não há mais nenhum movimento em direção a Deus. Discernir isso exige oração e comunidade. Converse com irmãos maduros, com sua liderança e peça ajuda para entender o que está acontecendo. Quando o interior está frio, quando a oração é mecânica, quando o coração está duro, esse é o primeiro grande sinal de que sua fé pode ter virado apenas aparência. Mas não pare aqui. Não desanime, porque esse sinal, quando reconhecido, é o início da restauração. E agora vamos ver como esse problema interno logo transborda para a próxima área, os relacionamentos. Quando o coração está gelado por dentro, isso inevitavelmente afeta as pessoas ao seu redor. Vamos explorar isso agora. Vamos avançar agora para o segundo sinal. E esse aqui é impossível de esconder por muito tempo. O sinal relacional. Estamos falando de conflitos constantes, falta de perdão e isolamento. Se o primeiro sinal era interno e silencioso, esse aqui é externo e barulhento. Porque seus relacionamentos são o termômetro mais preciso da sua saúde espiritual. Você pode fingir estar bem na frente de Deus, pode fingir que está tudo certo na sua vida devocional, mas é muito difícil fingir quando o assunto são os relacionamentos. As pessoas ao seu redor veem quem você realmente é, não quem você finge ser. Então, deixa eu definir esse sinal com clareza. Estamos falando de padrões repetidos. Não é aquela briga isolada que acontece de vez em quando em qualquer família ou amizade. Estamos falando de conflitos que nunca terminam, que sempre voltam, que se arrastam por meses e anos sem resolução. Estamos falando daqueles ressentimentos profundos que você carrega no coração, aquelas mágoas que você alimenta, aquelas pessoas que você decidiu que nunca vai perdoar. Estamos falando de um estilo de vida de relacionamentos quebrados, onde você não busca restauração, não busca reconciliação, não busca paz. Você apenas acumula feridas, ergue muros e se isola cada vez mais. E o pior é que muitas vezes você se convence de que está certo. Eu não vou perdoar porque a pessoa não merece. Eu não vou me reconciliar porque o erro foi dela, não meu. Eu não vou ceder porque eu tenho meus princípios. E enquanto você se justifica, os relacionamentos vão morrendo, a amargura vai crescendo e a sua fé vai virando uma casca vazia, porque não há como ter uma fé verdadeira e viver em constante conflito e falta de perdão. A Bíblia é cristalina sobre a importância da reconciliação e do perdão nos relacionamentos. Jesus disse: se você estiver apresentando sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Isso é revolucionário.
Jesus está dizendo que não adianta você vir adorar, não adianta você trazer sua oferta, não adianta você participar dos cultos, se você tem relacionamentos quebrados que você não está buscando restaurar. Deus quer que você pare tudo e vá consertar aquele relacionamento primeiro. A reconciliação é tão importante que tem prioridade sobre a adoração. E tem mais. Jesus também disse: perdoem, e vocês serão perdoados. E na oração do Pai Nosso, ele ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não é uma sugestão, é um mandamento. E não é só Jesus que fala disso. O apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, insiste na importância da reconciliação, da humildade, de suportar uns aos outros em amor, de perdoar como Cristo perdoou. E a parábola do filho pródigo, aquela história poderosa onde o pai recebe de volta o filho que desperdiçou tudo, que o desonrou, que o abandonou. O pai não fica ressentido, não fica cobrando, não fica relembrando os erros. Ele corre ao encontro do filho, abraça, beija, celebra. É uma imagem linda do coração de Deus que está sempre disposto a restaurar, sempre disposto a perdoar, sempre disposto a reconciliar. E se Deus é assim, nós que somos filhos dele também devemos ser assim. Agora vamos trazer isso para o cotidiano. Pense naquela família onde as farpas são constantes, pai e filho que não se falam há anos, irmãos que vivem em competição e ressentimento, marido e mulher que dormem na mesma cama, mas vivem em mundos separados, acumulando mágoas, guardando ofensas, jogando indiretas. E todos eles vão à igreja no domingo, levantam as mãos no louvor, dizem amém na pregação, mas na segunda-feira, quando voltam para casa, tudo continua do mesmo jeito. Nenhuma conversa de reconciliação acontece, nenhum perdão é oferecido, nenhuma restauração é buscada. É aparência religiosa pura. Ou pense no líder de ministério que, quando comete um erro, nunca assume a responsabilidade. Sempre tem uma desculpa, sempre culpa os outros, sempre se justifica. E com o tempo, as pessoas ao redor dele começam a se afastar porque ninguém aguenta conviver com alguém que nunca está errado, que nunca pede perdão, que nunca reconhece suas falhas. E esse líder continua na igreja, continua pregando, continua ensinando, mas os relacionamentos dele estão destruídos. E ele nem percebe, ou pior, não se importa. Ou pense naquele cristão que deliberadamente evita a comunidade. Ele vai ao culto, mas chega na última hora e sai correndo assim que termina. Não participa de célula, não vai aos eventos, não se conecta com ninguém. Porque no fundo, ele sabe que relacionamento profundo exige transparência, exige vulnerabilidade, exige admitir fraquezas. E ele não está disposto a isso. Prefere viver isolado, protegido por trás de uma máscara, mantendo todo mundo à distância, e ele chama isso de privacidade ou temperamento reservado. Mas, na verdade, é fuga, é medo, é recusa de viver a fé em comunidade como Deus planejou. Então, qual é a interpretação espiritual disso tudo? É simples e profunda ao mesmo tempo. Deus é um Deus reconciliador. A essência do Evangelho é reconciliação. Deus nos reconciliando com Ele através de Cristo. E se Deus é reconciliador, se Ele tomou a iniciativa de nos reconciliar quando éramos seus inimigos, então nós que somos filhos dele, devemos ser agentes de reconciliação também. Se seus relacionamentos estão constantemente quebrados, se você vive em conflito, se você não consegue perdoar, se você se isola deliberadamente, isso pode ser um sinal gritante de que sua fé é superficial, porque fé verdadeira produz amor, fé verdadeira produz perdão, fé verdadeira produz reconciliação. Fé verdadeira constrói pontes, não muros. Agora vamos às aplicações práticas. Como você sai desse padrão destrutivo? Primeiro, faça uma lista honesta das suas relações quebradas.
Pegue um papel e escreva os nomes das pessoas com quem você está em conflito, das pessoas que você não perdoou, das pessoas que você está evitando. Não se engane achando que não tem ninguém. Se você for sincero, provavelmente vai encontrar pelo menos uma ou duas pessoas nessa lista. Segundo, para cada nome dessa lista, pergunte-se: qual foi a minha parte nisso? Porque em quase todo conflito, há responsabilidade dos dois lados. Mesmo que você ache que tem razão, mesmo que a outra pessoa tenha errado mais, pergunte-se: o que eu fiz ou deixei de fazer que contribuiu para essa situação? Essa pergunta é incrivelmente poderosa, porque tira você da posição de vítima e te coloca num lugar de responsabilidade e crescimento. Terceiro, dê o primeiro passo. Isso é crucial. Não espere a outra pessoa vir até você. Não fique esperando um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Seja você a tomar a iniciativa. Mande uma mensagem, faça uma ligação, marque um café e diga: eu gostaria de conversar sobre o que aconteceu entre nós. Eu reconheço que cometi erros e quero pedir perdão. Podemos tentar recomeçar? Não precisa ser perfeito. Não precisa ser eloquente. Precisa ser sincero e humilde. Quarto, se o conflito for muito profundo ou complicado, busque mediação. Peça a um líder maduro, a um pastor, a alguém de confiança que possa ajudar vocês dois a conversarem de forma saudável. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Muitos relacionamentos foram restaurados com a ajuda de uma terceira pessoa sábia e imparcial. E se a pessoa não aceitar sua tentativa de reconciliação? Se ela se recusar a perdoar ou a conversar, então você fez a sua parte. Você ofereceu paz. Você estendeu a mão. Isso já é uma vitória, porque o que Deus cobra de você é a sua disposição de reconciliar, não o resultado. Você não pode controlar a resposta da outra pessoa, mas pode controlar a sua atitude. E ter um coração disposto à paz, mesmo quando a paz é rejeitada, já é transformação. Aqui está uma frase gancho para você guardar. A fé verdadeira cuida das feridas que a aparência ignora. Pense nisso. A aparência religiosa consegue fingir que está tudo bem, consegue sorrir no culto, enquanto o coração está cheio de amargura. Mas fé verdadeira não finge. Fé verdadeira enfrenta as feridas, busca cura, persegue restauração. Mas é importante fazer um balanço aqui. Nem toda reaproximação é imediata ou possível. Há situações em que é necessário estabelecer limites saudáveis. Se você foi abusado, se há violência, se a pessoa é tóxica e não está disposta a mudar, perdoar não significa voltar a se expor ao perigo. Perdoar é liberar a pessoa no seu coração, é não carregar mais a amargura, é entregar a justiça nas mãos de Deus. Mas isso não significa que você precisa voltar a ter um relacionamento próximo com aquela pessoa. Sabedoria, às vezes, exige distância. Então busque discernimento, busque conselho maduro e tome decisões que protejam sua saúde física, emocional e espiritual. Agora, deixa eu te sugerir uma pequena atividade prática. Escolha uma das pessoas da sua lista de relações quebradas e, esta semana, escreva uma carta de reconciliação. Mesmo que você não entregue ainda, o simples ato de escrever já começa a trabalhar o seu coração. Escreva reconhecendo seus erros, pedindo perdão, expressando desejo de restauração. E depois, ore sobre isso. Peça a Deus que te dê coragem para dar o próximo passo. Relacionamentos feridos, conflitos constantes, falta de perdão, isolamento, tudo isso são sinais claros de que algo está errado na sua fé. E quando você ignora esses sinais, quando você vive anos e anos acumulando ressentimentos e destruindo pontes, o próximo sinal inevitavelmente aparece: a falta de frutos. Porque relacionamentos feridos costumam refletir uma vida que não produz nada de bom, uma vida centrada no próprio umbigo, uma vida sem amor prático. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Chegamos ao terceiro sinal.
E esse aqui é especialmente revelador porque é impossível de esconder por muito tempo. O sinal nos frutos, ou melhor, a falta deles. Estamos falando de uma vida marcada pela falta de serviço, pelo egoísmo e pela ausência total de amor prático. Você pode ter uma fé linda na teoria, pode conhecer toda a teologia, pode citar versículos de cor, mas se sua fé não produz frutos, se ela não se traduz em ações concretas de amor e serviço, então ela está morta. É só aparência. Deixa eu definir claramente o que é esse sinal. Estamos falando de uma vida onde há pouca ou nenhuma disposição para servir os outros. É aquela pessoa que só aparece quando há algo de interesse para ela. Se tem um evento legal, se tem uma bênção para receber, se tem algo que vai trazer vantagem, ela está lá. Mas se é para servir, se é para trabalhar nos bastidores, se é para ajudar alguém em necessidade sem receber nada em troca, ela some. É uma vida centrada no próprio conforto, onde todas as decisões giram em torno de o que eu ganho com isso. É a ausência de generosidade, com tempo, com dinheiro, com talentos. É uma fé egoísta que só recebe, nunca dá. E o problema é que isso fica óbvio. As pessoas percebem. Elas veem quem está sempre disposto a ajudar e quem está sempre arranjando desculpas. Elas veem quem serve com alegria e quem só reclama quando é chamado. Elas veem quem abre a carteira para ajudar e quem sempre alega estar sem dinheiro. E quando sua vida não produz frutos de amor prático, quando tudo em você grita egoísmo, sua fé perde credibilidade. Porque as pessoas não vão acreditar no seu Deus se você, que diz segui-lo, não age como ele. A Bíblia não poderia ser mais clara sobre a importância dos frutos. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João está dizendo que amor que não se manifesta em ações práticas não é amor de verdade. É ilusão, é conversa vazia, e ele continua: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas por ações e em verdade. Ou seja, não adianta você ficar falando sobre amor, não adianta você postar versículos bonitos sobre amor nas redes sociais. Se você não ama de forma prática, de forma concreta, servindo, ajudando, doando, se sacrificando, então seu amor é falso. E olha que interessante o contraste com a igreja primitiva descrita no livro de Atos. Aqueles primeiros cristãos não tinham prédios bonitos, não tinham estrutura, não tinham banda de louvor profissional, não tinham nada do que consideramos essencial hoje. Mas eles tinham uma coisa: amor prático. A Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e repartiam com quem tinha necessidade. Eles se encontravam todos os dias, partiam o pão juntos, cuidavam uns dos outros. E sabe qual foi o resultado? A igreja crescia todos os dias. As pessoas eram impactadas. O evangelho se espalhava. Porque aqueles cristãos não tinham apenas uma fé teórica, eles tinham uma fé que produzia frutos, que transformava vidas, que mudava a comunidade ao redor. Agora vamos para o cotidiano. Pense naquela pessoa que só participa da igreja quando há algo que ela quer. Só aparece quando tem um evento especial, uma pregação de um convidado famoso, um workshop que pode trazer benefício pessoal. Mas nas reuniões de oração, sumiu. No dia de limpeza da igreja, não está disponível. Quando alguém da comunidade está doente e precisa de ajuda, sempre tem uma desculpa. É participação por interesse, não por amor. Ou pense naquela pessoa que, quando há uma necessidade na igreja ou na comunidade, sempre some. Alguém precisa de ajuda para mudar de casa? Ah, estou ocupado esse final de semana. Uma família está passando por dificuldade financeira. Eu também estou apertado. Não posso ajudar. Um irmão está hospitalizado e precisa de visitas. Eu não gosto muito de hospital, me incomoda.
Sempre há uma desculpa, sempre há uma razão para não servir. E com o tempo, as pessoas param de pedir ajuda para essa pessoa porque já sabem a resposta. Ou aquela pessoa que nunca está disponível para necessidades alheias. Ela tem tempo para assistir horas de séries, para rolar infinitamente nas redes sociais, para ir ao shopping, para fazer suas coisas. Mas quando alguém precisa de uma escuta, de um abraço, de uma ajuda prática, ela simplesmente não tem tempo. É uma vida centrada em si mesma, onde o próximo não é prioridade. Qual é a interpretação espiritual disso? É muito simples. Frutos estagnados revelam raiz doentia. Jesus disse que se conhece a árvore pelos frutos. Se uma árvore não dá fruto ou dá fruto podre, há algo errado na raiz. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se sua fé não gera serviço, se não produz amor prático, se não resulta em generosidade, então há algo profundamente errado na raiz. No seu coração, na sua comunhão com Deus, na sua compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho é sobre Deus servindo a humanidade. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate. E se você foi alcançado por esse evangelho, se você foi tocado por esse amor, a resposta natural é servir também, é amar também, é dar também. Se isso não está acontecendo, se sua vida é marcada pelo egoísmo, é sinal de que você nunca realmente entendeu ou experimentou o evangelho. Você conhece a teoria, mas não conhece a realidade. Então, o que fazer? Como mudar esse padrão? Deixa eu te dar aplicações práticas. Primeiro, aceite um desafio de 7 dias para servir. Durante os próximos 7 dias, comprometa-se a fazer pelo menos um ato de serviço por dia. Pode ser algo simples. Ajudar um colega de trabalho, fazer uma refeição para um vizinho, visitar um irmão que está doente, oferecer carona para alguém, pagar o café de alguém, fazer uma doação para uma pessoa em necessidade. Não precisa ser algo grandioso, precisa ser intencional. E anote o que você faz todos os dias. No final da semana, reflita sobre como isso mudou seu coração. Segundo, crie rotinas de voluntariado. Não seja apenas aquela pessoa que ajuda quando aparece uma oportunidade. Seja intencional. Escolha um ministério na igreja e se comprometa a servir ali regularmente. Pode ser no louvor, no trabalho com crianças, na limpeza, na recepção, no cuidado com os pobres, qualquer coisa. O importante é se comprometer e ser fiel. Porque quando você serve regularmente, o serviço deixa de ser esforço e vira parte da sua identidade. Você se torna uma pessoa servidora, não apenas alguém que serve de vez em quando. Terceiro, estabeleça um compromisso mensal de ajuda concreta. Todo mês, escolha uma pessoa ou uma família que está passando por necessidade e faça algo prático. Pode ser ajuda financeira, pode ser fazer compras para alguém, pode ser oferecer seu tempo para ajudar de alguma forma. E não faça isso esperando reconhecimento. Faça em segredo, como Jesus ensinou. Deixe que seja apenas entre você e Deus. E aqui está uma frase gancho poderosa. Fé que não serve está a um passo de virar aparência religiosa. Guarde isso. Repita isso. Porque é uma verdade profunda. Fé verdadeira sempre produz ação. Sempre resulta em amor prático. Se você tem fé, mas não serve, se acredita em Deus, mas vive de forma egoísta, então sua fé está doente, está morrendo, está virando apenas aparência. Deixa eu te contar um testemunho curto, mas poderoso. Conheço uma pessoa que durante anos foi um cristão de banco. Ia ao culto, ouvia a pregação, cantava as músicas, mas nunca se envolvia em nada, nunca ajudava, nunca servia, nunca dava. Até que um dia ele aceitou o desafio de participar de um projeto social da igreja, distribuir alimentos em uma comunidade carente. Ele foi resistindo, reclamando, achando que não era a praia dele.
Mas no primeiro dia, ao ver o sorriso de uma criança recebendo uma cesta básica, algo quebrou dentro dele. Ele percebeu que tinha passado anos focado apenas em si mesmo, e a partir dali tudo mudou. Ele começou a servir regularmente, começou a doar, começou a se envolver. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou uma das pessoas mais alegres e realizadas da igreja. Porque há uma alegria profunda que vem do servir que você simplesmente não encontra em nenhum outro lugar. Mas atenção, servir não é sobre se esgotar. Não é sobre dizer sim para tudo e acabar em burnout. É sobre ter um coração generoso e disponível, mas também saber estabelecer limites saudáveis. Jesus se retirava para orar. Jesus sabia dizer não quando necessário. Então sirva com sabedoria, sirva com alegria, mas também cuide da sua própria saúde física, emocional e espiritual. Equilíbrio é importante. Quando você olha para a sua vida e vê ausência de frutos, falta de serviço, egoísmo dominando, isso é um sinal claro de que sua fé virou aparência. Mas reconhecer isso é o início da mudança. E há uma conexão muito interessante entre falta de frutos e o próximo sinal que vamos explorar: portas fechadas. Porque quando sua vida não produz frutos, quando você não serve, quando você vive de forma egoísta, muitas vezes Deus começa a fechar portas. E essas portas fechadas são um alerta, um convite ao ajuste. Vamos ver isso agora. Vamos ao quarto sinal, e esse aqui pode ser um dos mais confusos, porque exige discernimento espiritual. O sinal prático de portas fechadas, esforços repetidos sem fruto e oportunidades bloqueadas. É quando você tenta, mas nada prospera. Você bate em uma porta e ela não abre. Você tenta outra e ela também permanece trancada. Você faz planos e eles não se concretizam. Você busca oportunidades e elas simplesmente não aparecem. E você começa a se perguntar: o que está acontecendo? Deixa eu definir esse sinal com cuidado. Estamos falando de tentativas que não prosperam sem uma razão aparente. Não é falta de esforço, você está se esforçando. Não é falta de capacidade, você tem as qualificações. Não é falta de oportunidade, as portas estão lá, mas simplesmente não abrem para você. São projetos que emperram sem motivo claro. São investimentos que não retornam. São empregos que pareciam certos, mas que, na última hora, não dão certo. São relacionamentos que você tenta construir, mas que não fluem. São ministérios que você inicia, mas que não crescem. É uma sensação constante de estar empurrando uma porta que permanece fechada. E aqui está o ponto crucial. Portas fechadas podem ter dois significados muito diferentes. Primeiro, podem ser redirecionamento divino. Deus está te dizendo não para aquele caminho, porque Ele tem algo melhor reservado para você. É como quando Paulo quis ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. E em vez disso, ele acabou indo para a Macedônia, onde o Evangelho se espalhou poderosamente. Aquela porta fechada era direcionamento, não punição. Mas segundo, portas fechadas também podem ser consequência de desalinhamento. Quando há pecados não resolvidos na sua vida, quando seu testemunho está comprometido, quando você está agindo de forma contrária à vontade de Deus, Ele pode fechar portas como um alerta. É como se Deus dissesse: pare, ajuste, alinhe seu coração antes de seguir em frente. E o desafio é discernir entre essas duas realidades. Como saber se a porta está fechada porque não é o caminho certo ou porque você está desalinhado? A Bíblia está cheia de exemplos de portas abertas e fechadas conforme o propósito divino. Paulo fala sobre uma porta grande e oportuna que Deus abriu para ele. O livro de Apocalipse fala de portas que ninguém pode fechar quando Deus as abre. Mas também há momentos onde Deus impede as pessoas de seguirem determinados caminhos porque aquilo não era o melhor para elas
ou não estava no tempo certo. Mas também há exemplos de portas fechadas por causa de desalinhamento. Quando Davi planejava construir o templo, Deus disse não, e a razão era clara. Davi tinha muito sangue nas mãos, muitas guerras. Não era o momento, e ele não era a pessoa certa para aquela tarefa. Seria seu filho Salomão. A porta estava fechada para Davi, mas não por punição, por design divino. E há o exemplo de Jonas, que já mencionamos. Jonas queria ir para Tarsis, mas Deus queria que ele fosse para Nínive. E toda vez que Jonas tentava ir na direção errada, Deus fechava o caminho, literalmente, com uma tempestade e um grande peixe. Aquelas portas fechadas eram um alerta. Você está indo para o lugar errado. Agora vamos ao cotidiano. Imagine aquele profissional que envia currículos para dezenas de empresas, vai em várias entrevistas, mas nunca é contratado. Ele tem as qualificações, tem a experiência, mas nada acontece. Por quê? Pode ser redirecionamento. Deus tem outra coisa reservada. Mas também pode ser um sinal de que há algo errado. Talvez ele esteja buscando apenas salário, sem considerar propósito. Talvez esteja fugindo de um chamado. Talvez haja pecados financeiros não resolvidos, dívidas não pagas, desonestidade no trabalho anterior. Portas fechadas podem ser Deus dizendo, resolva isso primeiro. Ou pense naquele ministério que não cresce, não importa quanto esforço você coloque nele. Você organiza eventos, convida pessoas, prepara tudo com capricho, mas ninguém aparece. Ou aparecem poucas pessoas e não há continuidade. Por quê? Pode ser timing, não é a hora certa. Pode ser que aquele ministério não seja seu chamado verdadeiro. Mas também pode ser que há algo no seu testemunho, no seu caráter, na sua liderança, que precisa ser ajustado antes que Deus permita crescimento. Ou aquela pessoa que tenta conseguir autorizações, documentos, aprovações, mas tudo é negado. Repetidamente, parece que há uma conspiração contra ela, nada flui, tudo emperra, e ela fica frustrada, irritada, sem entender o que está acontecendo. Pode ser um sinal de que Deus está dizendo, não é por aqui, ou não é agora, ou você precisa ajustar algo antes de seguir. A interpretação espiritual é que portas fechadas exigem humildade e discernimento. Exigem que você pare, que ore profundamente, que busque conselho maduro e que examine sua vida com honestidade. Pergunte-se, há pecados não confessados? Há relacionamentos quebrados que eu não tentei restaurar? Há desobediências que eu estou ignorando? Há áreas da minha vida que estão em desalinhamento com a vontade de Deus? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, então as portas fechadas podem estar te chamando ao arrependimento e ao ajuste. Mas se depois de examinar sua vida com sinceridade, você não encontrar nada que precise ser corrigido, então as portas fechadas podem simplesmente ser Deus te redirecionando para algo melhor. E nesse caso, você precisa ter paciência, confiar e esperar no tempo dele. Agora vamos às aplicações práticas. Primeiro, avalie sua motivação. Por que você quer que aquela porta abra? É por ambição pessoal, por ganância, por status? Ou é por um desejo genuíno de servir a Deus e cumprir seu propósito? Seja brutalmente honesto. Se sua motivação está errada, ajuste primeiro a motivação antes de continuar batendo na mesma porta. Segundo, peça conselho maduro. Converse com pessoas espiritualmente maduras sobre o que você está enfrentando. Peça que elas orem com você, que te ajudem a discernir se aquelas portas fechadas são redirecionamento ou consequência de desalinhamento. Muitas vezes, quem está de fora consegue enxergar coisas que você, envolvido emocionalmente, não consegue ver. Terceiro, confesse e repare quando necessário. Se você perceber que há pecados, erros ou desalinhamentos na sua vida que podem estar causando aquelas portas fechadas, tome ação imediata. Confesse a Deus, confesse às pessoas que você prejudicou,
Faça restituição quando possível e ajuste seu comportamento. Não continue insistindo em abrir portas sem primeiro limpar a casa. Quarto, planeje ajustes e alternativas alinhadas com valores. Se uma porta está insistentemente fechada, talvez seja a hora de parar de bater nela e procurar outras portas. Deus pode estar te direcionando para um caminho diferente que você nem estava considerando. Esteja aberto a alternativas. Esteja disposto a mudar de direção. Esteja flexível aos planos de Deus. E aqui está uma frase gancho importante. Porta que bate chama a atenção. Ajuste o coração antes de insistir cegamente. Pense nisso. Quando uma porta se fecha com força, quando algo que você queria muito simplesmente não acontece, isso deve te fazer parar e refletir. Não continue insistindo cegamente. Examine seu coração, examine seus motivos, examine seu alinhamento com Deus. Ajuste o que precisa ser ajustado. Então, se for para ser, Deus abrirá a porta, ou uma porta ainda melhor. Deixa eu te dar uma ferramenta prática, uma lista de verificação para discernimento. Quando você enfrentar portas fechadas, faça essas perguntas. 1. Eu estou orando consistentemente sobre isso? 2. Eu busquei conselho de pessoas maduras? 3. Há algum pecado na minha vida que pode estar bloqueando isso? 4. Minha motivação é pura ou egoísta? 5. Há sinais de confirmação em outras áreas da minha vida de que esse é o caminho certo? 6. Estou disposto a aceitar não como resposta se for a vontade de Deus? 7. Há paz no meu coração ao perseguir isso ou há inquietação constante? Essas perguntas podem te ajudar a discernir o que Deus está dizendo através daquelas portas fechadas. E lembre-se, às vezes Deus fecha portas para te proteger de algo que você não pode ver. Às vezes, a porta fechada é a maior bênção, porque do outro lado havia algo que iria te destruir. Confie. Mesmo quando não entender, mesmo quando dói, mesmo quando parece injusto, confie que Deus sabe o que está fazendo. Portas fechadas, esforços sem fruto, oportunidades bloqueadas, podem ser sinais de desalinhamento que exigem correção. Mas aqui está uma conexão importante com o próximo sinal. Muitas vezes, quando Deus tenta corrigir, quando Ele tenta te mostrar onde você precisa ajustar, há uma resistência, há orgulho, há recusa em ouvir. E esse é talvez o sinal mais perigoso de todos, porque revela um coração endurecido. Vamos explorar isso agora. Chegamos ao quinto e último sinal antes da conclusão. E esse é o mais perigoso de todos, porque ataca diretamente a possibilidade de mudança. O sinal de atitude marcado por orgulho, recusa ao conselho e aversão à correção. É quando você simplesmente não consegue ouvir, não aceita feedback, não admite erros e vive sempre na defensiva. E esse é um sinal gravíssimo, porque, enquanto ele estiver presente, nenhuma transformação real é possível. Você pode ter todos os outros sinais, mas, se tiver humildade para reconhecê-los, há esperança. Mas se você adicionar orgulho e resistência à correção, você está se trancando numa prisão espiritual de onde é muito difícil sair. Deixa eu definir esse sinal com precisão. Estamos falando de uma dificuldade crônica em ouvir críticas, conselhos ou correções. É aquela pessoa que, quando alguém aponta um erro, imediatamente se justifica, se defende, contra-ataca. É quem sempre tem uma desculpa para tudo. É quem nunca está errado, ou se reconhece que errou, sempre culpa as circunstâncias, outras pessoas, o diabo, qualquer coisa menos assumir responsabilidade pessoal. É quem evita prestação de contas porque sabe que, se abrir a vida para o escrutínio de outros, vai ter que enfrentar verdades desconfortáveis. É quem insiste sempre na própria versão dos fatos, mesmo quando há evidências claras do contrário. E o pior é que essa pessoa geralmente não percebe o próprio orgulho.
Ela acha que está apenas defendendo seus princípios, sendo fiel às suas convicções, protegendo sua integridade. Mas, na verdade, está construindo muros, afastando pessoas e impedindo que Deus trabalhe em áreas da sua vida que desesperadamente precisam de transformação. A Bíblia tem advertências severas sobre o orgulho. Provérbios diz: o orgulho precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É uma das poucas coisas sobre as quais a Escritura é absolutamente categórica. Orgulho sempre leva à destruição. Não é pode levar ou às vezes leva. Leva. É uma questão de tempo. O orgulhoso está cavando a própria cova, mesmo sem perceber. E há exemplos poderosos de pessoas que floresceram depois de receberem e aceitarem correção. Davi, quando confrontado pelo profeta Natã sobre seu pecado com Batseba, poderia ter matado o profeta. Ele era rei, tinha esse poder. Mas em vez disso, Davi se quebrantou, confessou, se arrependeu, e Deus o restaurou. Davi é lembrado como homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque era humilde o suficiente para aceitar correção. Por outro lado, há Saul. Quando o profeta Samuel trouxe correção, Saul se justificou, culpou o povo, tentou minimizar o erro. E Deus rejeitou Saul como rei. A diferença entre Davi e Saul não foi a ausência de pecado. Ambos pecaram gravemente. A diferença foi a atitude diante da correção. Um aceitou, o outro resistiu. Um prosperou, o outro caiu. E Jesus? Jesus foi implacável com os orgulhosos. Ele confrontou os fariseus repetidamente porque eles se achavam justos demais para precisar de correção. Eles eram experts em apontar os erros dos outros, mas completamente cegos para os próprios defeitos. E Jesus os chamou de cegos guiando cegos, de hipócritas, de sepulcros caiados. Palavras duras porque orgulho é um pecado grave que impede toda transformação. Vamos ao cotidiano. Pense naquele líder de ministério que nunca aceita feedback. Alguém sugere uma forma diferente de fazer algo e ele reage como se fosse um ataque pessoal. Alguém aponta gentilmente um erro e ele explica durante meia hora por que não foi erro, por que a outra pessoa não entendeu, porque o contexto justifica tudo. E com o tempo, as pessoas param de falar, param de dar feedback, porque sabem que não adianta. E esse líder fica isolado numa bolha de auto-engano, achando que está tudo bem, quando na verdade está perdendo a confiança e o respeito de todos ao redor. Ou pense naquele cristão que sempre tem razão. Em qualquer discussão, em qualquer debate, em qualquer conflito, ele nunca cede, nunca admite que pode estar errado, nunca diz, você tem um ponto, eu não tinha pensado por esse ângulo. É sempre ele contra o mundo, e ele se orgulha disso. Ele acha que firmeza é virtude, mas na verdade é teimosia disfarçada de princípio, é orgulho disfarçado de convicção. E isso destrói relacionamentos, destrói ministérios e, mais importante, impede crescimento espiritual. Ou aquela pessoa que deliberadamente evita redes de prestação de contas. Ela não participa de pequenos grupos porque não quer se abrir. Ela não tem um mentor porque não quer ser questionada. Ela não compartilha suas lutas com ninguém porque tem medo de parecer fraca. E ela vive numa solidão perigosa, sem ninguém que possa falar verdade na vida dela, sem ninguém que possa alertá-la quando estiver se desviando. É uma receita para desastre. Então, qual é a interpretação espiritual disso tudo? É cristalina. Orgulho é um muro contra a ação de Deus. Quando você está cheio de si mesmo, quando acha que sabe tudo, quando não aceita correção, Deus não consegue trabalhar em você. Não porque Ele não possa, mas porque você não deixa. É como tentar encher um copo que já está cheio, não entra mais nada. Você precisa esvaziar-se primeiro. E a Bíblia é clara. Correção é caminho de formação e maturidade.
Hebreus diz que Deus disciplina aqueles que ama, assim como um pai disciplina o filho em quem se deleita. Se você está sendo corrigido, é sinal de que Deus te ama, de que Ele está investindo em você, de que Ele te vê com potencial para crescer. Recusar correção é recusar o amor de Deus. É recusar o crescimento, é escolher permanecer imaturo, limitado, preso aos mesmos padrões destrutivos. Agora, as aplicações práticas. Primeiro, crie redes de prestação de contas imediatamente. Identifique alguém, pode ser um mentor, um amigo maduro na fé, um líder espiritual, e peça para essa pessoa ter permissão de falar verdade na sua vida. Dê autorização explícita para que essa pessoa te questione, te corrija, te desafie. E comprometa-se a ouvir sem se defender, sem se justificar. Apenas ouvir, agradecer e refletir. Segundo, pratique exercícios intencionais de humildade. Aqui estão alguns bem concretos. Toda vez que alguém te corrigir, antes de responder, conte até 10 e diga: obrigado por me dizer isso, vou pensar com carinho no que você falou. Mesmo que você não concorde, mesmo que ache que a pessoa está errada, agradeça primeiro. Isso quebra o reflexo de defesa automática. Outro exercício. Peça perdão pelo menos uma vez por semana. Identifique algo que você fez errado, pode ser pequeno, e peça perdão para a pessoa que você magoou ou prejudicou. Isso treina seu coração para reconhecer erros e assumir responsabilidade. Terceiro, desenvolva práticas para treinar-se a ouvir. Quando alguém estiver falando com você, especialmente se for crítica ou conselho, ouve sem interromper. Não prepare sua defesa enquanto a pessoa fala. Apenas ouça. Depois, resuma o que a pessoa disse para confirmar que você entendeu. E só depois, se for necessário, responda. Mas responda com humildade, considerando genuinamente o que foi dito. Quarto, mantenha um diário de aprendizados com correções. Sempre que alguém te corrigir ou der feedback, anote num caderno ou no celular. Escreva o que a pessoa disse, como você se sentiu, e depois de alguns dias, reflita sobre aquilo com oração. Pergunte a Deus se havia verdade naquele feedback. Muitas vezes, depois que a poeira baixa e a emoção passa, conseguimos enxergar verdades que no calor do momento recusamos. Aqui está a frase gancho para você memorizar. Deus corrige os que ama. Recusar a correção é recusar o crescimento. Pense profundamente nisso. Toda vez que você resiste a uma correção, toda vez que se fecha para um feedback, toda vez que se justifica em vez de refletir, você está dizendo não para o crescimento. Está escolhendo permanecer onde está. E quem não cresce, murcha. Não existe neutralidade no reino espiritual. Ou você está crescendo ou está regredindo. Agora uma atividade sugerida bem prática. Esta semana, identifique uma pessoa em quem você confia e peça conselho sobre uma área específica da sua vida onde você sabe que precisa melhorar. Pode ser relacionamentos, pode ser finanças, pode ser hábitos, qualquer coisa. Peça conselho honesto e depois reporte o aprendizado para aquela pessoa. Diga o que você aprendeu, como você está aplicando, que diferença está fazendo. Isso cria um ciclo virtuoso de crescimento e prestação de contas. E entenda uma coisa: aceitar correção não significa que você deve aceitar todo tipo de crítica de qualquer pessoa. Há críticas destrutivas, há pessoas mal intencionadas, há ataques que não têm nada a ver com amor ou verdade. Sabedoria é saber discernir entre correção vinda de amor e crítica vinda de maldade. Mas o problema é que pessoas orgulhosas tratam toda correção como ataque, e pessoas humildes conseguem extrair verdade até de críticas mal formuladas. A questão é, qual é a sua postura predominante? Orgulho, recusa ao conselho, aversão à correção? Esse é talvez o sinal mais perigoso de todos, porque bloqueia toda a transformação. É possível ter todos os outros sinais e ainda assim mudar se houver humildade. Mas se o orgulho domina,
a mudança se torna quase impossível. Por isso, Jesus foi tão duro com os fariseus orgulhosos e tão gentil com os pecadores quebrantados. Não é a gravidade do pecado que determina a possibilidade de restauração. É a atitude do coração. E agora, depois de explorarmos todos esses 5 sinais, internos, relacionais, nos frutos, nas portas fechadas e na atitude, chegou o momento de recapitular tudo, de integrar esse conhecimento e de fazer um compromisso concreto de mudança. Porque conhecimento sem aplicação não transforma ninguém. Esses sinais que exploramos juntos pintam um padrão claro quando vistos em conjunto. E agora vamos para a recapitulação final, para o apelo ao coração e para um plano prático de 7 dias que vai te ajudar a dar os primeiros passos em direção a uma fé genuína, longe da aparência religiosa. Prepare seu coração para essa última parte, porque ela pode ser o divisor de águas na sua jornada espiritual. Chegamos ao final dessa jornada de autoexame. E eu quero começar recapitulando emocionalmente os 5 sinais que exploramos juntos, porque é importante que eles fiquem gravados no seu coração, não apenas na sua mente. Aqui estão eles, resumidos em frases âncora que você pode memorizar facilmente. Primeiro sinal: vazio espiritual interno, quando a oração virou roteiro e o coração virou deserto. Segundo sinal: conflitos relacionais constantes, quando você constrói muros em vez de pontes e carrega mágoas em vez de perdão. Terceiro sinal: ausência de frutos práticos, quando sua fé não serve, não doa, não ama de forma concreta. Quarto sinal: portas que se fecham repetidamente, quando Deus barra caminhos para te fazer parar e ajustar. Quinto sinal: resistência orgulhosa à correção, quando você se recusa a ouvir, a crescer, a mudar. Esses 5 sinais, quando aparecem juntos ou mesmo isoladamente de forma persistente, são alertas divinos. São luzes vermelhas no painel da sua vida espiritual dizendo: pare, olhe, ajuste. Não são condenação, são convite, são graça disfarçada de alerta. São Deus dizendo: eu te amo demais para deixar você continuar nesse caminho que está te destruindo. E antes de ir para o que fazer, eu quero elogiar você. Sim, você que ficou até aqui, que teve coragem de ouvir tudo isso, de se expor a esse autoexame desconfortável. Isso é prova de que há algo vivo em você. Isso é evidência de que você não se conformou com a mediocridade espiritual, de que você anseia por algo real, por algo profundo, por uma fé genuína que transforma. Muitas pessoas vivem a vida inteira na superficialidade religiosa e nunca param para questionar, nunca param para examinar. Mas você parou, você ouviu, e isso já é uma vitória. Já é o primeiro passo para a mudança. Agora vem a parte mais importante: o que fazer com tudo isso? Como transformar esse conhecimento em ação? Como sair da aparência e entrar na realidade de uma fé verdadeira? Deixa eu te apresentar um plano prático e realista de 7 dias. Não é mágico, não vai resolver tudo instantaneamente, mas vai te colocar no caminho certo, vai criar momentum, vai iniciar um processo de transformação que, se você perseverar, vai mudar sua vida completamente. Dia 1. Silêncio e autoexame profundo. Reserve pelo menos 1 hora neste dia para ficar sozinho com Deus, sem distrações, sem celular, sem música, sem nada. Apenas você, uma Bíblia, um caderno e Deus. Leia devagar o Salmo 139, especialmente os versículos finais onde Davi pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Depois de ler, faça essa mesma oração com suas próprias palavras. Peça a Deus que revele áreas onde você tem vivido apenas aparência. Anote o que vier ao seu coração. Seja honesto, ninguém vai ver isso além de você e Deus. Dia 2. Confissão e oração de arrependimento.
Pegue o que você anotou no dia 1 e transforme em oração de confissão. Confesse a Deus cada área onde você percebeu desalinhamento. Não minimize, não justifique, apenas confesse. Senhor, reconheço que minha vida de oração tem sido vazia. Perdoa-me. Pai, eu tenho vivido em conflito com o nome da pessoa e não busquei reconciliação. Perdoa-me. Deus, tenho sido egoísta e não tenho servido. Perdoa-me. E depois de confessar, receba o perdão. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Declare sobre sua vida: eu sou perdoado, eu sou limpo, eu começo de novo hoje. Dia 3. Inicie uma reconciliação. Escolha uma das relações quebradas que você identificou e tome a iniciativa. Mande uma mensagem, faça uma ligação, marque um encontro. Diga algo assim: eu gostaria de conversar sobre o que aconteceu entre nós. Reconheço que cometi erros e quero pedir perdão. Podemos nos encontrar? Não espere a resposta perfeita. Não espere que a outra pessoa peça perdão também. Faça a sua parte. Ofereça paz e confie o resultado a Deus. Mesmo que a pessoa não aceite, você terá dado o primeiro passo, e isso já é transformação. Dia 4. Faça um ato concreto de serviço. Identifique uma necessidade específica de alguém ao seu redor e atenda àquela necessidade de forma prática. Pode ser fazer uma refeição para alguém que está doente, ajudar alguém com uma tarefa difícil, fazer uma doação financeira para alguém em aperto, oferecer seu tempo para ajudar em algo. Não faça isso buscando reconhecimento. Faça em segredo, se possível. Faça porque você quer que sua fé produza frutos, não apenas palavras. Dia 5. Reveja prioridades e ajuste tempo e finanças. Sente-se e faça um exame honesto de como você tem usado seu tempo e seu dinheiro. Pegue os extratos bancários do último mês e veja para onde seu dinheiro está indo. Pegue a agenda da última semana e veja como você está usando seu tempo. Pergunte-se: isso reflete os valores de alguém que segue a Cristo? Estou sendo um bom mordomo dos recursos que Deus me deu? Se a resposta for não, faça ajustes concretos. Talvez cortar gastos supérfluos para poder doar mais. Talvez reduzir tempo em redes sociais para ter mais tempo para oração e comunidade. Faça mudanças reais, não apenas intenções. Dia 6. Busque conselho maduro e crie prestação de contas. Identifique uma pessoa espiritualmente madura. Pode ser um pastor, um líder, um irmão mais velho na fé, e agende uma conversa. Conte para essa pessoa sobre sua jornada nos últimos 5 dias. Compartilhe suas descobertas, suas lutas, suas vitórias. Peça conselho, peça oração e peça se essa pessoa estaria disposta a ser alguém com quem você pode prestar contas regularmente daqui para frente. Ter alguém caminhando com você faz toda a diferença. Dia 7, jejum curto e compromisso renovado. No 7º dia, faça um jejum. Pode ser de uma refeição, pode ser das 8 da manhã até às 6 da tarde. Ajuste conforme sua saúde permite. Use o tempo que você gastaria comendo para buscar a Deus em oração. E no final desse dia, faça um compromisso renovado. Escreva uma declaração pessoal, algo como: hoje, data, eu escolho viver uma fé verdadeira, não apenas aparência. Escolho buscar intimidade com Deus, não um ritual vazio. Escolho reconciliação, não conflito. Escolho servir, não apenas receber. Escolho humildade, não orgulho. Eu me comprometo a continuar crescendo, a continuar me ajustando, a continuar buscando alinhamento com a vontade de Deus para minha vida. Assine, guarde e releia sempre que precisar de lembrança. Além desse plano de 7 dias, deixa eu te dar algumas ferramentas e recursos práticos que vão te ajudar na jornada contínua. Primeiro, mantenha um diário de oração. Não precisa ser elaborado.
Pode ser um caderno simples, onde você anota suas conversas com Deus, suas descobertas, suas orações, as respostas que você recebe. Isso vai te ajudar a ver o crescimento ao longo do tempo. Segundo, use uma checklist semanal para avaliar sua saúde espiritual. Todo domingo à noite, antes de dormir, responda essas perguntas. Tive momentos de intimidade real com Deus esta semana? Busquei reconciliação onde havia conflito? Servi alguém de forma prática? Aceitei correção com humildade? Minhas decisões refletiram meus valores cristãos? Isso te mantém constantemente avaliando e ajustando. Terceiro, estabeleça uma leitura devocional curta, mas consistente. Em vez de tentar ler a Bíblia inteira em um ano e falhar, comprometa-se a ler um capítulo de Provérbios por dia, a 31, perfeito para um mês, e meditar naquilo. Qualidade sobre quantidade. Quarto, e talvez mais importante, busque mentoria pastoral. Se você ainda não tem uma relação próxima com um líder espiritual da sua igreja, busque isso. Agende conversas regulares, peça conselhos, seja transparente. Ninguém cresce sozinho na fé. Deus nos deu a igreja exatamente para isso, para caminharmos juntos. E agora eu quero fazer um pedido de compromisso público para você. Isso é muito importante, então preste atenção. Eu quero que você vá até os comentários agora. Pode pausar o vídeo e escreva a frase de compromisso. Eu seguirei o caminho que Deus escolher. E junto com isso, escreva a cidade de onde você está assistindo. Por exemplo, eu seguirei o caminho que Deus escolher. Curitiba. Por que isso é importante? Primeiro, porque quando você declara publicamente um compromisso, isso cria responsabilidade. Você não está apenas pensando, você está declarando. Segundo, porque isso cria uma comunidade de pessoas que estão fazendo a mesma jornada que você. Você vai olhar os comentários e vai ver centenas, talvez milhares de pessoas de cidades diferentes, todas se comprometendo a viver uma fé genuína. Isso é poderoso. Isso é encorajador. E terceiro, porque isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir. Então, vá lá agora e faça seu compromisso público. Além disso, deixa eu fazer alguns pedidos técnicos que também são importantes. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se este conteúdo te ajudou, deixe um like. Isso ajuda muito a alcançar mais pessoas. E talvez o mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Pense agora em uma pessoa específica. Pode ser um amigo, um familiar, alguém da igreja, e mande esse vídeo para ela. Diga algo como: vi isso e pensei em você. Acho que vai te ajudar. Você pode ser instrumento de transformação na vida de alguém. Mas agora, eu preciso fazer um alerta pastoral muito sério. Se ao longo deste vídeo você percebeu que está lidando com questões muito graves, abuso, vício pesado, crise familiar séria, pensamentos autodestrutivos, por favor, não tente enfrentar isso sozinho. Procure ajuda especializada imediatamente. Fale com sua liderança cristã, procure um psicólogo cristão, busque grupos de apoio. Deus usa profissionais capacitados e estruturas de suporte para nos ajudar. Reconhecer que você precisa de ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Não deixe o problema se agravar. Busque ajuda hoje mesmo. E agora eu quero te conduzir por um momento de reflexão guiada. Isso vai durar cerca de 1 minuto e meio, então fique comigo. Se você estiver em um lugar onde pode, feche os olhos ou abaixe a cabeça. Respire fundo algumas vezes. Inspire lentamente. Expire lentamente. Deixe que a ansiedade saia. Agora, com o coração tranquilo, faça esta oração em silêncio comigo. Senhor, mostra-me onde preciso voltar. Revela as áreas onde tenho vivido apenas aparência. Dá-me coragem para mudar.
Dá-me força para perseverar. Eu não quero mais fingir. Eu quero uma fé real, profunda, transformadora. Guia-me nesse caminho. Eu confio em Ti. Amém. Se houver música de fundo suave neste momento, que seja algo instrumental, contemplativo, que ajude a manter o coração focado em Deus. Deixe que esse momento afunde na alma antes de voltarmos. Agora respire mais uma vez. Abra os olhos e receba esta bênção final que eu quero declarar sobre você. Que Deus, com toda a sua ternura, revele cada área da sua vida que precisa de alinhamento. Que Ele te dê não apenas consciência do problema, mas também coragem e força para a mudança. Que a graça dele te acompanhe em cada passo dessa jornada de transformação. Que você não caminhe sozinho, mas rodeado de irmãos que te apoiam e te desafiam. Que sua fé deixe de ser aparência e se torne realidade viva, pulsante, transformadora. Que você experimente a alegria profunda de uma comunhão verdadeira com Deus. Que seus relacionamentos sejam restaurados. Que seus frutos se multipliquem. Que as portas certas se abram no tempo certo. E que a humildade seja sua companheira constante, protegendo você do orgulho e mantendo você sempre aberto à correção e ao crescimento. Em nome de Jesus, amém. E para encerrar mesmo, uma última chamada suave, mas firme. Lembre-se que comentar seu compromisso e sua cidade não é apenas um gesto técnico para ajudar o algoritmo. Embora isso seja verdade e importante, é primariamente um ato espiritual de declaração pública de fé, de alinhamento, de compromisso com uma mudança real. Quando você escreve "Eu seguirei o caminho que Deus escolher" nos comentários, você está se juntando a uma comunidade de pessoas que estão fazendo a mesma jornada. Você está dizendo para si mesmo, para outros e para Deus: eu estou comprometido. Então vá lá agora, faça sua declaração e que Deus te abençoe ricamente nessa jornada de transformação de uma fé de aparência para uma fé genuína, profunda e transformadora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e sempre. Até o próximo vídeo. Fique na paz. E lembre-se, Deus te ama mais do que você consegue imaginar, e Ele está investindo em você através de cada alerta, de cada sinal, de cada convite ao alinhamento. Não ignore os sinais. Responda com fé, com coragem e com esperança. A transformação começa hoje. Paz de Cristo.